Paz do Senhor aos irmãos de Turama, aos irmãos de São Francisco de Sales, ao pedido do pastor Enuque, eu vim aqui trazer uma palavra do Senhor para mim e para a sua vida, neste dia de hoje. E a palavra está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o versículo 27 em diante. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo do mar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Aqui a palavra vai dizer, que todos conhecem, que os discípulos estavam ali dentro do barco e começou uma tempestade e Jesus não estava com eles. E de repente, Jesus apareceu no mar e eles tiveram medo e Jesus disseram para eles não temer, que era eles. Só que eles tiveram medo e não acreditaram que era Jesus. E Pedro era mais ousado e falou para Jesus que se fosse ele queria ir com Jesus. Ele queria ir até ele, andando sobre as águas também. Ele também queria desfrutar daquele poder. E Jesus disse, então venha, né? Pela fé de Pedro, ele conseguiria fazer aquilo ali. E assim foi. Pedro teve a fé de ir até Jesus. E Pedro desceu do barco mediante toda aquela tempestade. E Pedro começou a andar sobre as águas. Só que de repente, Pedro começou a olhar para um lado e Pedro começou a olhar para o outro. Eu imagino que ele começou a ficar com medo porque muita água, muito barulho, muito vento. Só que naquele momento, Pedro desfocou de Jesus. E Pedro começou a olhar ao redor. E aí deu medo em Pedro. E ele começou a afundar. E é assim na nossa vida. Quando a gente desfoca de Jesus, a gente começa a sentir medo das adversidades. A gente começa a sentir medo de todos os problemas que acontecem na nossa vida, ao nosso redor. E a gente desfoca de Jesus, que é de onde vem o nosso socorro. E aí a gente desfoca do alto, que é para onde a gente deve olhar. E a gente começa a afundar, porque a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente só vê tempestade, a gente só vê adversidade, a gente só vê notícia ruim. E a gente começa a afundar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. A gente precisa fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, porque se Pedro tivesse continuado olhando firmemente para Jesus, Pedro não teria afundado. Pedro, naquele instante, foi olhar para as laterais. Pedro talvez olhou para baixo. Talvez na cabeça dele ele pensou assim, mas será que eu realmente estou andando por cima das águas? Não duvide. Talvez ele por um segundo ele duvidou daquela maravilha que estava acontecendo na vida dele. E foi o momento que ele afundou. Se ele tivesse fixado em Jesus, se ele tivesse acreditado verdadeiramente e seguido, ele não teria afundado. Só que nós temos um Deus tão maravilhoso, que quando Pedro afunda, ele começa a afundar. A palavra de Deus vai dizer que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou. A palavra de Deus, quando ela diz clamou, fala que está gritando. Clamar é gritar. Ele começou a gritar, Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. E o versículo 31 vai dizer, e logo Jesus, estendendo-lhe a mão. Às vezes, quando a gente passa por uma situação que a gente afunda, às vezes a gente acha que Jesus está tão longe.
E a gente começa a gritar por socorro. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus estendeu a mão. Quando alguém estende a mão para nós, significa que essa pessoa está perto. Ela não está longe. Alguém que está longe não estende a mão. Jesus estendendo a mão, quer dizer que ele estava perto. E naquele momento de aflição de Pedro, eu imagino que ele achou que Jesus estava tão longe. Porque o medo faz isso com a gente. Eu quero te dizer hoje que talvez você está aí com medo, talvez você está se sentindo como Pedro, afundando, tendo medo, talvez você estava olhando para Jesus, mas numa certa dificuldade, em uma certa circunstância, você desviou o olhar e você começou a afundar no medo, no apavoramento. Mas você pode clamar. Você pode clamar e Jesus está aí do seu lado para estender a mão para você. Porque a palavra vai dizer no versículo 31, e logo, estendendo a mão, segurou. Jesus segurou a mão de Pedro e ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E Jesus puxou Pedro para cima. Por que duvidaste? Não duvide. Não duvide. Se Jesus mandar você ir, vai. Se Jesus está falando que é para você andar por cima do mar, vai, não duvide. Mas se você cair, se você tiver medo, se você começar a afundar, lembre-se que você tem um Jesus, em que você clamar a Ele, Ele vai estar aí para estender a mão para você. É muito forte essa palavra, porque quando a gente está com medo, a gente se sente sozinho. Mas você que tem Jesus na sua vida, você que tem um Deus, que serve ao Senhor, você nunca está sozinho. Você pode estar sozinho mediante aos homens, aos seus amigos, talvez até aos seus familiares. Mas o Senhor, Ele nunca te abandona. Ele sempre está pronto para estender a mão a você, quando você clama a Ele. Amém? Que o Senhor possa te abençoar e que você possa sempre clamar ao Senhor e sempre nas suas adversidades, no seu cair, nas suas tristezas, sabe, nos seus momentos de aflições, você possa lembrar de estender a mão, de dar a mão, porque Jesus sempre vai estar lá para pegar na tua mão e te levantar novamente, porque Ele é o teu socorro presente. Olhe para o alto, que é de onde vem o teu socorro. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, você e toda a sua família. Amém.